resolvi gravar esse vídeo porque sexta-feira passada eu estava em uma conversa entre amigos e surgiu o tema sobre o criacionismo nas escolas. E me perguntaram se eu era a favor ou contra de colocarem o ensino criacionista nas escolas, e eu disse que era contra. Quando eu disse que era contra e que acreditava na teoria do Big Bang e na teoria da evolução, o pessoal ficou assim me olhando um pouco de olho torto, entendeu? Alguns pensaram que eu era ateu, outros me deram lá as definições que as pessoas sempre julgam e dão, né? Então o que acontece? Eu não sou ateu, eu sou cristão, sou católico, acredito em Deus, mas não acredito no criacionismo. Acredito na teoria do Big Bang e acredito na teoria da evolução. E eu vou explicar por quê. Em primeiro lugar, falar sobre o criacionismo nas escolas, dizer que eu sou contra por um motivo. A escola ela trabalha com um método científico. Ela trabalha embasada na ciência. Então jamais nós podemos colocar a nossa crença religiosa, por mais que um professor ele seja religioso, jamais ele pode colocar a crença religiosa dele dentro da sala de aula, para os alunos aprenderem aquilo que ele acredita. Jamais um professor pode fazer um tipo de coisa dessas. Tá? Então é por esse motivo que eu sou contra. E outra coisa, uma coisa que eu sempre costumo falar, e eu falei também na conversa, que, por exemplo, vamos colocar que, como o nosso país aqui, o Brasil, ele, na Constituição ele é laico, mas a nível de população ele é cristão. A maioria da população, a maior parte da população é cristã, é católica. Então, como o nosso país aqui, por população, ele é um país católico, vamos colocar aqui que um professor de biologia seja católico, seja cristão. E ele coloque dentro da sala de aula, na hora que ele estiver dando aula de biologia, ele ensine ali o criacionismo dentro da sala de aula. Vamos colocar que ele esteja ensinando ali o criacionismo para os alunos dele. Vamos fazer aqui uma suposição. O aluno que está à esquerda dele, que é um cristão, por exemplo, ele vai concordar. Ele vai dizer, não, professor, realmente, quem criou o universo foi Deus, e posteriormente criou o ser humano, criou Adão e Eva, entendeu? Essa história toda aí do criacionismo. O aluno que está à esquerda dele, que é cristão, vai concordar, normal. Agora, o aluno que está à direita dele, que pode ser um hindu, ele vai discordar. Ele vai chegar e vai dizer assim, não, professor, peraí, quem criou o universo e o ser humano não foi Deus, não. Quem criou o universo e o ser humano foi Brahma, que é o Deus criador lá da mitologia hindu. Então, o aluno que está à direita dele, que pode ser um hindu, vai discordar. Então não vai existir uma unanimidade dentro da sala de aula. Não vai existir essa unanimidade. Pelo menos na ciência, em relação à teoria do Big Bang, em relação à teoria da evolução, existe um consenso entre os cientistas que a teoria do Big Bang e a teoria da evolução é a teoria mais aceita entre os cientistas. Então existe esse consenso aí. No caso do criacionismo não vai existir essa unanimidade, porque as crenças são variadas, né? As religiões são variadas. Então cada um na sua religião acredita naquilo que a sua religião diz, naquilo que a sua crença diz. Então, por esse motivo, eu sou contra o criacionismo dentro das escolas. Agora, me perguntaram lá também, o pessoal estava achando que eu era ateu, aí quiseram discutir comigo, debater comigo, entendeu? Eu conversei, não foi nenhum debate, eu conversei normalmente, respeitando muito aqueles que acreditam no criacionismo, eu respeito, mas eu não acredito. Eu acredito na teoria do Big Bang e na teoria da evolução. Agora, eu vou dizer por quê. Existe alguma prova de que o universo ele tenha surgido do Big Bang? Sim, existe. Eu vou falar aqui duas provas. Primeira prova. O universo ele está em expansão. Isso significa que em um dado momento ele foi menor e menor e menor. Se nós voltarmos a 13 bilhões de anos atrás, nós vamos ver que o universo ele era tão pequeno que ele era, digamos assim, um ponto matemático do tamanho de um próton. Entendeu? Então, ele era tão pequeno que ele era do tamanho de um próton.
Isso significa, depois que ele se expandiu, que virou essa expansão toda que é o universo, isso significa que ele expandiu de um determinado ponto. Então isso já é uma prova do Big Bang. Segunda prova, as galáxias, elas estão afastadas uma das outras. Se nós voltarmos também a mais de 13 bilhões de anos atrás, nós vamos ver que as galáxias elas eram próximas, mais próximas uma das outras. E com o passar do tempo, elas foram se distanciando uma das outras. Isso significa que o universo expandiu de um determinado ponto e que essa expansão fez com que, o passar do tempo, essas galáxias fossem se afastando uma das outras. Isso é uma prova do Big Bang. Existe alguma prova também da evolução, de que nós evoluímos do macaco, de que nós evoluímos de um ancestral em comum? Existe. Se você pegar a nadadeira de um peixe, tá? E o braço de um ser humano, se você pegar a nadadeira de um peixe e um braço de um ser humano, embora eles sejam diferentes, eles possuem uma estrutura óssea e muscular bastante parecidas. Isso significa que nós evoluímos de um ancestral em comum. Isso é uma prova da evolução. Outra prova da evolução também são as semelhanças embrionárias. As semelhanças embrionárias é o seguinte, é uma coisa fantástica, as semelhanças embrionárias. É uma coisa incrível. Se você pegar um embrião jovem, um embrião nos seus primeiros momentos de vida, e você pegar um embrião de um peixe, uma salamandra, uma tartaruga e o embrião de um ser humano, se você pegar esses 4 embriões e colocarem um do lado do outro, você não vai conseguir identificar qual embrião pertence a qual espécie, porque eles são idênticos. Eles não são parecidos, não. Eles são idênticos. Se você pegar o embrião, não é só desses animais, não, de outros animais também. Por exemplo, se você pegar um embrião de um coelho e colocar um embrião de um ser humano do lado dele, você vai ver que eles são idênticos. Não tem como você diferenciar, você dizer qual embrião pertence a qual espécie. Você vai ver que eles são idênticos. Então, isso é uma prova de que nós evoluímos de um ancestral em comum. Então, isso é uma prova da evolução. É fascinante essa prova aí das semelhanças embrionárias. Então, é por esse motivo aqui, ressaltando aqui que eu respeito quem acredita no criacionismo, eu respeito quem acredita que foi Deus que criou o universo, que foi Deus que criou o ser humano, que na história de Adão e Eva, eu respeito muito quem acredita, mas eu não acredito. Eu acredito na teoria do Big Bang, na teoria da evolução, e sou contra o criacionismo nas escolas. É só isso. Eu só resolvi gravar esse vídeo aí porque na sexta-feira teve esse debate aí, na sexta-feira passada, teve essa conversa aí entre amigos meus, e eu resolvi gravar esse vídeo aí para, como é que se diz? Para explicar melhor essa situação aí, para as pessoas, essa situação aí, esse assunto bastante polêmico e que eu acho que é um assunto bastante interessante. Paz para todos.